Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui com mais uma entrevista, neste caso com o Emanuel Constantino, um dos autores que está presente na exposição vencedora da segunda Open Call em Fotografia e Território, que foi promovida aqui pelo Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, a paisagem adjacente e que está na Casa dos Cubos, vai estar na Casa dos Cubos até 2 de março. Podemos desde já indicar que na semana seguinte estará em Braga também, provavelmente noutro formato e sobre outras condições, mas até 2 de março estamos na Casa dos Clubes. Como é usual com os artistas que temos cá em exposição, fazemos uma pequena conversa em que damos a conhecer o trajeto do artista e algo mais do trabalho que está connosco. Entretanto, olá, Emanuel, viva! Olá. Sei que estás na faculdade e estás aí no gabinete da faculdade. Obrigado por teres aceito fazer esta entrevista hoje. Já estivemos juntos aqui há cerca de uma semana, foi uma semana e picos. Senhor, Vou estar aqui com vocês a montar a exposição e a vermos tudo isto. E eu começo por, enfim, te pedir que, ao fim e ao cabo, introduzas um pouco deste teu trajeto e desta tua chegada à fotografia. Depois já falamos um pouco sobre o trabalho. então, eu queria te agradecer a ti, João, primeiro que tudo, e um agradecimento especial à Casa dos Cubos por me ter dado a oportunidade de expor nesta Open Call, junto com a Elisa, que depois também certamente irá ter aqui um espaço. Uhum. Então, o meu percurso pela fotografia não tem assim grandes variações. Eu fiz a licenciatura na ESMAD, na Escola Superior de Mídia Artes e Design do Politécnico do Porto, licenciatura em Fotografia. O meu ensino secundário, eu terminei o curso de Ciências e Tecnologias, não tive nenhum background de fotografia. Eu comecei a entrar neste mundo mesmo na licenciatura, mesmo do nível zero. Um, Sempre foi uma coisa que me interessou, que eu nunca pensei, nunca ponderei levar isto muito a sério, mas foi a partir da licenciatura que eu comecei a ganhar o gosto. Foi mesmo na licenciatura, lá está, não tinha. Agora já vais ser obrigado a levar um bocadinho a sério. Eu que desculpa, não percebi, João. Agora já vais ser obrigado a levar um bocadinho a sério. Um bocadinho a sério, sim, sim. Quando terminei a licenciatura, posso dizer que é o ano passado, porque pronto, estou no primeiro ano, no primeiro ano no primeiro ano não, estou no segundo ano do mestrado em fotografia, ou seja, acabei a licenciatura há 2 anos e parece que o tempo Uhum. passa muito depressa. Um, Lá está, eu terminei a licenciatura em fotografia e achei que ainda tinha muito mais espaço para aprofundar aquilo que eu queria e decidi Uhum. ingressar no mestrado, mesmo na ESMAD, como já Uhum. conhecia aqui um bocadinho o funcionamento e já conhecia os professores e portanto, as pessoas que por cá andavam, decidi continuar por aqui e fazer mais 2 anos de fotografia e aprofundar um bocadinho a coisa, um bocadinho mais a sério. E Ok. estou aqui, estou a terminar o segundo ano. Qual é a especialização? O mestrado é em fotografia e cinema documental. Mestrado em fotografia e cinema, mas depois tem as ramificações em fotografia, as especializações. Uhum. Fotografia, cinema documental e cinema de ficção. Eu acabei por escolher a especialização em fotografia, porque era aquilo que eu sentia mais confortável. Uhum. Se bem que nunca fechei as portas também à parte do cinema, mas eu achei que era na fotografia que eu me sentia muito mais confortável. Uhum. Ah, não desmerecendo a parte do cinema, porque também é uma parte que me interessa bastante, Sim. mas decidi ir pela fotografia porque foi onde eu achei que tinha mais para criar mais condições para criar trabalho consoante o Mais background que condições, sim. eu já Sim, trazia. Isso. sim, eu penso que é importante essa noção de que inicialmente as condições importam, não é? Sim, 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 sim. Quando, Senti que lá está, que se ingressasse no cinema ia ficar ali um bocadinho de pé atrás em relação às pessoas que já lá estariam. E lá está, isso nunca é um impedimento, mas eu Uhum. achei que na fotografia, como já tinha muitas bases, conseguia fazer um trabalho muito mais forte do que se fosse reiniciar quase
o Uhum. percurso Uhum. pelo cinema. Uhum. E foi, lá está, foi uma área que eu me interessei bastante, que eu não estava à espera que me interessasse, porque lá está, há pessoas que às vezes dizem, o meu gosto pela fotografia veio de uma câmara que me ofereceram, e desde muito pequeno. Não, eu nunca tive assim grande contacto com a fotografia, também recebi aquelas câmaras do tio, do avô, mas foi uma coisa que eu sempre levei muito na desportiva, mas chegou a um momento que eu decidi que talvez fosse por aqui lá está, que me ia Uhum. interessar, tinha Uhum. um assunto Uhum. para me focar. Este, este projeto com que tu apresentaste aqui, começaste há quanto tempo? Sim, este projeto foi desenvolvido de uma forma muito específica e queria deixar aqui mesmo um agradecimento à faculdade, porque este projeto só foi possível de fazer graças a equipamento também da faculdade. Um, Este projeto tem um cariz muito académico, muito curricular. No primeiro ano do mestrado, no segundo semestre, há sempre o segundo semestre é basicamente dedicado a uma residência artística num sítio específico. Uhum. E a premissa é que lá está, uma residência artística, ir para aquele local e desenvolver um trabalho, qualquer trabalho sobre aquele local. Este trabalho foi desenvolvido no ano passado, começou mais ou menos em abril. A produção, porque toda a pré-produção foi feita nos meses anteriores. E o ano passado fomos o sítio escolhido, porque todos os anos tenta-se que seja um sítio diferente, também consoante os apoios que existem. Mas o ano passado foi em Santo Tirso, e fomos 10 dias para lá. Está, como é um projeto muito académico, tínhamos que ter toda a pré-produção já feita, a maior parte da pré-produção feita antes de irmos para o local. Tínhamos os 10 dias para produzir o trabalho. Claro que nunca ficou fechada a porta de voltarmos lá depois, mas o grosso do trabalho tinha que chegar feito nesses 10 dias. E depois os meses seguintes foram de pós-produção, de edição do trabalho, depois de seleção de imagens e tratamento, Uhum. desde o início que fica acordado que tem que haver uma exposição no local onde foi feito, desenvolvido os projetos, tanto os de fotografia como os de cinema, porque os de cinema também fazem essa residência artística. Uhum. Um, Lá está, o trabalho depois tem que ser produzido pensado para uma exposição coletiva. Os moldes são sempre diferentes, mas também adequados ao espaço que é cedido pelos municípios, Uhum. mas fazendo uma ideia num contexto muito específico, muito académico, lá está, muito de avaliação. Uhum. Um, e sim, foi por aí que este trabalho surgiu. Porque lá está, só tínhamos o conceito de sentir-se como mote e podíamos desenvolver aquilo, usar o espaço como quiséssemos. Ok. E digamos, ao surgir o Conselho de Santo Tirso, como é que surgiu a ideia específica, portanto, que depois designa tudo aquilo que podemos ver, ou seja, desde o título, as imagens, as coisas, ou seja, quais foram as os diferentes percursos, e eu agora vou já começar a partilhar aqui a parte do site do Centro de Estudos, dá-me só um segundo. Consegues ver, não é? Sim, sim, consigo. Pronto. Então, Não, desculpa. se quiseres, eu repito a pergunta. Como é que todos estes instrumentos, instrumentos, todas estas diferentes circunstâncias que acontecem, que são mostradas aqui no site, como é que elas, ou seja, como é que esta ideia se agregou e depois veio Uhum. desembocar nisto que nós estamos aqui a ver. Então, só para dar um pequeno contexto, eu sou natural do Alentejo e eu nunca, lá está, eu vim de propósito para o Porto, mais precisamente para Vila do Conde, onde é a faculdade, estudar. Quando entrei na licenciatura, eu não conhecia nada da região norte, por assim dizer. E ao ser este sítio muito específico, Santo Tirso, levou-me a que eu, de alguma maneira, tivesse que. Não, o Santo Tirso, lá está. Santo Tirso é muito marcante pelo Rio Ave, por onde lá está.
acaba por ser um elemento muito presente em todos os trabalhos que foram desenvolvidos lá. Lá está o Rio Ave e depois abarcado a Rio Ave a parte da indústria, mas eu não me agradava fazer um retrato ou uma paisagem de Santo Tirso ligada ao rio, porque lá está, nós não conseguíamos fugir ao rio. Podia ser um trabalho interessante, fazer um trabalho em Santo Tirso e fugir ao rio completamente, mas como o Uhum. rio é todo vincado neste concelho e nos concelhos adjacentes, porque lá está, o Rio Ave não passa só em Santo Tirso, Uhum. levou-me a descobrir uma história um bocadinho sem querer. Andava à procura de, lá está, naquela fase de pré-produção, andava à procura de o que é que eu ia fazer a Santo Tirso, porque eu cheguei a um ponto, estava mesmo muito perdido, porque eu não conhecia Santo Tirso. Eu queria levar já um trabalho pensado, não queria ir para lá e lá descobrir o que é que ia fazer. Isto também vem um bocadinho da minha forma de fotografar, que eu gosto muito de planear e de investigar os temas Uhum. que trabalho. Levar Uhum. já um grande trabalho feito Sim. não quer dizer que seja para ser mais fácil no local, mas ao fazer um trabalho antes, sinto que o trabalho pode ganhar muito mais antes e também durante. E eu, sem querer, descobri uma notícia não, sim, uma notícia que vinha de uma reportagem do arquivo online da RTP, que falava sobre uma suposta notícia de um jornal paroquial que dizia que o Rio Ave estava infestado de piranhas. Uhum. E que as piranhas andavam a devorar os tornozelos das vacas que pastavam junto ao rio, Sim. que comiam as roupas das lavadeiras que lavavam no Rio Ave. Porque, lá Sim. está, o Rio Ave foi dos rios mais poluídos de Portugal durante um tempo, durante um longo tempo. Sim. Um, e essa notícia do jornal paroquial, neste de Guimarães, e era assinado por duas estudantes do secundário, e depois os jornais mais importantes da região, o Diário do Minho e o Primeiro de Janeiro, fizeram primeiras capas dos jornais desse dia, sem confirmarem sequer a notícia, e Com, também com rádios base, locais. com Agora, base nessa. Isto estamos sim, sim, em. com base no Com base fala de dois nesse artigo bastante especulativo dos estudantes, não é? E sim, sim, pois é que se disse. sem qualquer critério crítico ou confirmação, não é? Sim, sim, eles pegaram na notícia e difundiram-na como se não confirmaram sequer a veracidade daquilo, e a notícia, por acaso, é bastante interessante. E depois consegui encontrar o jornal original do 1º de janeiro, onde essa notícia foi difundida, porque sabe, o Foi 1º em de que ano? Foi em que janeiro ano? Desculpa. foi em 1900 e... tenho a data certa, foi em 1900, não foi há muito tempo, foi em 1990, 1985. 1985. Bem, já É, foram há 40 anos, já foi há 40 anos, não é? e parece que não foi há muito tempo, mas lá está, também não é assim uma coisa tão longínqua quanto isso. Desculpa, 1995. Foi 10 anos, 10 1995. anos depois. Foi há 30 anos, mas de facto é curioso porque, como não só o tempo cronológico parece avançar, mas os assuntos parece que não avançam nada. A maneira como são tratados, ou seja, hoje em dia estamos praticamente perante a mesma odisseia jornalística de que as notícias aparecem não se sabe de onde, vindas confirmadas também não se sabe de quem, e portanto, se nesse aspecto até foi uma coisa curiosa, enfim, a maneira como isso depois apareceu na comunicação social, hoje em dia nós quase já estamos, eu não, quer dizer, estamos tão habituados que estamos praticamente desarmados para confirmar ou para duvidar as coisas. Hoje em dia, se Sim, nos sim, sim. disserem que apareceram piranhas, é uma coisa natural que. Sim, é bastante interessante que a entrevista da RTP depois foi feita e as pessoas tinham assim um discurso que dá para perceber que elas acreditavam, mas que queriam parecer que não acreditavam. Sim, elas também não tinham nenhum mecanismo para acreditar ou para desacreditar, porque lá está as fontes mais fidedignas de informação que havia, que era lá está o Uhum, jornal e a rádio, se uhum, diziam que havia piranhas, onde é que elas iam contrapor assim, e é engraçado que lá está, e é de onde vem o título do trabalho. Há um senhor que diz: Eu não acredito que elas existam, mas se elas houverem,
a gente vai tirá-las. Havia Exatamente. sempre havia sempre ali um sentimento de alguma coisa que podia existir, mas que eles próprios não queriam acreditar para não ficarem, de certa forma, não digo mal vistos, mas, porque lá está, este trabalho nunca teve uma vertente de ridicularizar a situação, um quanto ao tanto, dar ali ter um retrato cómico da situação, mas é interessante perceber mesmo, lá está o que estavas a dizer, que nessa altura já se conseguia difundir informações assim de forma relativamente fácil, e principalmente nesta Ou altura seja, como nós não específico. somos presa fácil das piranhas, mas somos presa fácil das mentiras, não é? Sim, sim, sim. O que é, E pronto, lá está. Diz, desculpa, que eu João. achei muito interessante foi, por um lado, a maneira como tu exploraste linguisticamente a exposição. Ou seja, o próprio título, de facto, é bastante relevante, não é? Muitas vezes os títulos podem ser mais ambíguos ou podem, enfim, ser mais amplos até. No teu caso é bastante específico. Tu interessaste bastante pela história, digamos, que andou a circular e extraíste o título daí, não é? Se eles houverem, a gente vai tirá-las. De facto, claro, há uma contradição forte entre as coisas que, por um lado, eu não acredito e, por outro lado, se acreditar, eu vou tentar fazer algo. Se de facto acontecer, vou tentar fazer alguma coisa. Claro que a pessoa não reflete sobre a impossibilidade da tarefa, que era tirar de lá as piranhas se elas lá estivessem, não é? Se elas já lá tivessem e a partir do momento em que se reproduzissem, seria muito difícil tirá-las de lá. Mas pronto, as pessoas gostam sempre É interessante desses atos esse. de pseudo-bravura, né? e, e de sentirem que não estão de mãos atadas e que conseguem fazer coisas. Sim, é interessante estar a mencionar essa questão da reprodução, porque era uma dos argumentos que era dado, que as piranhas de fácil reprodução em ambientes de poluição, lá está, do Rio Ave, à altura da notícia, foi quando começaram a ser inauguradas as primeiras estações de tratamento de águas no Val do Ave. E um Uhum. dos argumentos era que podia existir piranhas porque elas facilmente se reproduziam na poluição do rio. O que era mentira, ou não? Sim, 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 porque parece que se transformou ali uma bandeira de não há poluição, são as piranhas que andam a causar aqui a destruição do ecossistema. De repente a poluição passou a ser as piranhas, era uma personificação da Claro, poluição. isso até deu um jeitão a, digamos, não só à indústria, como às empresas que andavam a sujar o rio, que assim desviaram as culpas para cima de alguém. E falava-se que tinha sido uma pessoa de descendência do Brasil, tinha trazido as piranhas do Brasil, lá está, são características daquela região. Mas eu só Uhum. dar ali umas desculpas para Pois, justificar a ok. coisa. Lá está. É Bom, interessante vir de um como é jornal para que, um. claro, é curioso porque a tua imagem, a imagem que tu escolheste para abrir o site é esta que estamos a ver, e ela tem de facto duas ou três coisas muito curiosas. Por um lado, tem uma mão que exibe uma imagem, é quase como se fosse uma espécie de. E estas mãos fazem lembrar as mãos dos mágicos. Não é? Os mágicos às vezes usam, sobretudo quando a magia era feita na televisão, ele, não apareciam as mãos, apareciam umas mãos com umas luvas brancas, não é? Estavam a mostrar um truque de cartas. E tu começas com esta imagem incrível, parece que estás a mostrar um truque de cartas, não é? E que eu acho muito bonito e com que tu começaste a série também na parede Sim, sim. lá embaixo, lá, digamos, o que é que, o que é que esta imagem per si mostra e o que é que está subjacente logo aqui na entrada com esta imagem de arquivo quase cortado, este rosto que parece anónimo. Não é? Lá está, é interessante também estares a dar estes inputs novos, que eu nunca tinha pensado nesta questão da magia, mas só foi um tinha pensado, todo este trabalho é uma espécie de uma ilusão também, porque eu Ou queria, seja, queria aqui. tu ainda não sabias que era magia, mas já sabias que era magia. Quase, quase, quase. Mas lá está, é interessante porque eu tento dar aqui pequenas pistas no pequeno trabalho, porque eu nunca quero deixar muito explícito se isto ou foi ou não é verdade. Eu quero deixar, lá está, aberto para todas as interpretações possíveis. E esta Essa, fotografia.
essa é a razão do truque e da ilusão, nunca dar tudo. Sim, sim. Esta fotografia acabou por ser quase um fardo para mim em quase todo o trabalho, porque eu gostava imenso desta fotografia. Lá está, isto é uma reprodução de um original de vidro Uhum, do livro de Santo Tirso. Eu sempre gostei muito desta fotografia, mas não tinha onde a incluir e acabei por criar uma história paralela de umas supostas experiências biológicas que tinham dado início a esta vaga de piranhas, ou de piranhas e também uhum, da poluição. uhum, E esta pessoa que não sabe sequer quem é, porque lá está, aquele V que faz ali é original da fotografia, o que me dá a querer é que seja parte de um envelope que ficou colado ali e ao descolar depois ficou a cola ali uhum, com o resto do papel. Esta pessoa que tornou-se um Klaus acaba por ser meio que a personificação destas experiências, a pessoa que andou por ali a fazer experiências biológicas muito a reboque da pouca legislação que existia na altura e de ser uhum. fácil esconder qualquer laboratório naquela região, por não haver sequer legislação nem controle sobre a indústria dos tecidos. Uhum. E é por isso é que é um bocadinho a cara tornou-se a cara do projeto, uma cara que não se sabe Cara que sequer não se quem é. sabe quem é, mas que parece ter alguma influência nesta história. Ok. É interessante este recurso à documentação, ou seja, há de facto uma estratégia específica tua que não se baseia apenas, não só nas imagens de arquivo, mas que vai à documentação, vai à necessidade de ir buscar outras linguagens e outras descrições para complementar este, este processo. São coisas que também podemos ver depois na sala, naquela mesa que tu criaste lá. Foi documentos que eu recolhi do arquivo, Claro, do arquivo há, histórico to- da biblioteca. há toda uma série de conexões que de facto vão além do Val do Ave, ou seja, este, Sim, sim, sim. o Brasil, o Sim, alemão, o que eu portanto, achei interessante é que o próprio Conselho de Santo Tirso começou-me a dar pistas para eu conseguir contar esta história. Eu achei interessante ter coisas que me ajudassem a contar esta ficção. uhum, 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 Tá, esta primeira parte é muito mais a ver com aquela personagem, com a questão sim, da imigração, sim, sim, porque lá está. sim. Também achei interessante ter este início, para depois Este, começar a contar a história em este si. recorte de jornal, e de facto, este, Jornal original, sim, este bicho de facto parece uma piranha, e deve ser, né? provavelmente sim. Sim, pelos dentes parecem, mas Sim, não, sim, lá sim, está, não há assim nenhuma confirmação de sim. que seja. O jovem Estas acabou, foi são tomar tudo. banho no rio, acabou por ser mordido. Sim, 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 sim. Sim, é bastante interessante a forma como esta história é contada, quase assim, de forma exagerada. Porque lá está, depois uma pessoa deu entrada no hospital e disseram que aquela mordida não era sequer de um animal. Ah, sim, está. Bem, de facto, depois Fala aqui. há um conjunto de peças que gera alarme, não é? Ou seja, de facto, as roupas esburacadas e a vaca que foi mordida e tal, essas coisas geram alarme na população, obviamente. Sim, 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 sim. E naquela entrevista da RTP, há uma pessoa que se mostra assim um bocadinho até preocupada com a situação. Isto aqui agora já estamos a ver algumas imagens tuas que tu criaste, no fundo, para Sim, sim. sustentar um pouco aqui a narrativa e Parte, volta disto. a maior parte do corpo Eu de vi que trabalho foi. usaste algumas imagens de algum arquivo de história natural ou museu de história natural. Eu não sei se isto são mesmo imagens ou se são negativos e de onde é que vieram. A maior parte do corpo de trabalho foi produzido por mim. Lá está, eu tenho muito corpo de trabalho produzido por mim, claro, aqui nesta série. Para o site acabei por incluir quase de par a par arquivo e recolha com produções minhas.
mas uhum. todas as fotografias, ou seja, em formato quadrado e a preto e branco, foram feitas por mim, está em médio formato. Sim, sim, Hum, sim, 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 sim. O que eu estava a sim, questionar era estas esta imagem especificamente foi feita aonde? Isto é algum arquivo? É um museu de história natural local? É o quê? percebi a pergunta ao contrário. Lá está, esta foi uma das ocasiões que eu fotografei após a residência. Uhum. Isto é um bocadinho batota e eu vou revelar aqui um segredo. Isto é no Zoo da Maia. Ah, ok, Uh, ok. Sim, é no Zoo da Maia. E eles têm lá este espólio sim, 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 sim. de esqueletos de animais. Sim, 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 sim. Esta, Aparecem vários ao longo da série. sim, sim, sim. Sim, mas especificamente é só esta, porque as outras foi do núcleo do museu que eu encontrei mesmo em Santo Tirso. Esta aqui vê-se bem que é uma fotografia de arquivo, as lavadeiras no Rio, Todas as fotografias de arquivo que eu usei foram de um fotógrafo mesmo residente em Santo Tirso, que em já, que São já Tirso. faleceu. Sim, O arquivo está à guarda da biblioteca, sim. mas todo o arquivo é mesmo de Santo Tirso. Estas imagens foram todas feitas em Santo Tirso. Uhum. Portanto, esta sequência é quase a ilustração daquele artigo E da, das da lavadeiras metodologia. e das vacas, as vacas com a perna mordida e tal. E tu vais buscar fotografias de arquivos. Sim. Uhum. Mas isto é cá em Portugal ou é no Brasil? Não, é tudo cá, é tudo no Conselho de Santo Tirso. Eu Ah, ok. escolhi imagens de arquivo que fossem especificamente em Santo Tirso. Uhum. Tá? Porque o fotógrafo viajou para a Alemanha, também daí aqueles Uhum. documentos todos relativos à Alemanha, mas as fotografias, escolhi fotografias todas do Conselho. Uhum. Sim, Esta imagem é de facto uma das mais estranhas, porque, foi primeiro, aquela tem, que eu quando vi esta fotografia, porque achei. E a legenda então, que estava catalogada era incrível. ela tem uma, tem uma, esta imagem é impressionante, faz-me lembrar as imagens do E.G., do fotógrafo americano que saía à noite para fotografar os incidentes e os assassinatos e tal. Só Sim, que sim, aqui, sim. só que aqui primeiro, a pessoa parece que está viva, não está nada com um ar degradado, parece que está com os olhos abertos, Parece que está a dar um sorriso. está assim com um ar assim, pronto. De facto, há uma coisa estranha, a pose, a maneira como as roupas estão expostas é um bocado estranha, mas é absolutamente insólito esta imagem, é incrível. Ah, e Sim, pronto, está assim com uma luz quase angelical, está assim muito, claro, claro. muito, Se, muito bem. se acabou mordido por piranhas, só se foi na roupa, porque as piranhas não A estavam roupa, a roupa, interessadas, a roupa está um bocado marcada. piranhas não estavam interessadas na pessoa, de facto. Mas é um elemento narrativo extremamente forte, extremamente ambíguo dentro da série. Uhum. Porquê é que decidiste Sim, cortar estas faixas aqui a preto? Porquê é que decidiste cortar? assim, ou em algumas razões, porque tinha informações muito óbvias que desvendavam parte da história, Ah, ok, ok. ou informações que não têm nada a ver, mas que eu decidi rasurá-las para incluir um bocadinho mais de mistério. Mas a maior parte era mesmo texto, parte de texto que eu não queria que fosse visto. Sim, sim, sim. Pronto, depois lá está, fui encontrando estes passos que cabiam perfeitamente na história que eu queria contar. Sim, sim, sim. Este espaço eu não sabia sequer da existência deles, mesmo com toda a pré-produção feita, mas acabaram por se demonstrar bastante interessantes para aquilo que eu queria. Claro. Claro, enfim, aqui pelo menos esta sequência de imagens, esta e esta, a mim o que me transmitem é que, eh, enfim, é uma ideia de que de facto havia
ciência e possibilidade de averiguar a verdade, mas que nada daquilo deu em nada e que aquilo estava imobilizado, que a própria ciência estava imobilizada. E estes laboratórios provavelmente ainda estão ativos, mas a maneira como tu fotografaste isto é que parece que isto está tudo ao abandono, não é? Ou seja, Sim, o interessante é que nenhum dessas três é o mesmo sítio. exato, ou seja, até este, por exemplo, a maneira como ele aparece, e diz, ok, isto parece uma coisa já obsoleta que não serviu para nada. Na verdade, a ciência, neste caso específico, da maneira como tu apresentas este projeto, parece que não serviu para nada. É mais a crença e a superstição do que Sim, propriamente a sim. capacidade, a capacidade de investigar alguma coisa que resultou, não é? Bem, olha, Emanuel, nós estamos a chegar ao fim. Passámos um bocadinho ali ao princípio com dificuldades técnicas e agora esta reunião está a acabar. E vai terminar a gravação dentro de algum tempo. Já foi bastante bom estar aqui a conversar um bocadinho contigo. Eu desejo-te para já as maiores felicidades na continuação na apresentação deste trabalho. Muito obrigado mais uma vez por teres vindo cá e foi um prazer trabalhar contigo. Por isso, olha, vamos falando e sucesso.